Graça e paz, queridos. Nós estamos começando aí mais uma live pelo YouTube, pelo Facebook, mais uma live da nossa Pibab Casa, né? Nossa Pibab Casa. E eu peço que você compartilhe aí a nossa live, tá bom? Às vezes tem alguns irmãos que não viram a mensagem no grupo, né? Não viram a divulgação dos horários, né, do Pibab Casa. Então você pode estar compartilhando aí também com seus amigos também, para eles estarem ouvindo uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor para a vida deles. E estamos aí mais um Pibab Casa, né? Porque ainda não estamos podendo voltar a fazer os nossos cultos no templo. Então temos que continuar fazendo os nossos cultos online e não é o que a gente gostaria, né? Nós gostaríamos de estar reunidos nas células, reunidos nas casas, tendo comunhão, partilhando da palavra, do pão espiritual e do pão físico também. Mas infelizmente nós estamos aqui nesta condição aqui online, né? Mas nós sabemos que de alguma forma Deus está trabalhando, né? Nós não sabemos quando vai voltar, para nós temos muitas incertezas, né? Quando vai voltar tudo ao normal, mas Deus sabe de tudo, para Deus não tem incerteza nenhuma, e Deus sabe tudo aquilo que Ele quer trabalhar nas nossas vidas nesse tempo, tudo aquilo que Ele quer trabalhar nos nossos corações nesse tempo que nós estamos passando aqui, distantes nas casas, né? Distantes assim fisicamente, mas juntos aqui, mesmo que seja através de uma live, juntos nas orações, juntos no desejo de estar perto, nas adorações, na celebração ao Senhor que nós fazemos com a nossa família em casa, né? Eu estava pensando hoje sobre essa crise, nessa situação de crise, sobre essa pandemia, e pensando que muitas coisas boas aconteceram, né? Muitas pessoas e famílias puderam ter um tempo de qualidade melhor, puderam estar mais perto da sua família mesmo de uma forma assim, meio que obrigada, forçada, né? Mas de alguma forma nós fomos obrigados a ficar em casa mesmo, e com isso a gente vai vendo como é bom, como é gostoso também, tanto de coisas boas e gostosas que podemos fazer juntos, né? E Deus tá em tudo isso, Deus está em todos esses movimentos, Deus ele está presente, né? Deus ele usa todas as coisas, né? Para a glória dele. Eu sempre digo que Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada, né? As piores experiências que nós possamos ter, as dificuldades que nós possamos ter, as experiências das mais variadas e complicadas que nós possamos ter, Deus não desperdiça nada. Tudo é para a glória dele, e em tudo nós temos a oportunidade de aprender, de crescer. Eu vi muitas igrejas que nunca fizeram uma live de um culto na vida, foram lá e aprenderam coisas novas, né? Saíram da zona de conforto. É assim mesmo, a crise ela balança a gente, ela tira a gente da zona de conforto, ela traz coisas boas para nós, e nós podemos aproveitar e crescer muito nessas crises, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está me ouvindo e me assistindo através dessa live, e quero pedir mais uma vez, vai lá, compartilha essa live com os seus amigos, né, na sua linha do tempo, no seu feed de notícias, compartilha, abre salas de vídeo, né, propaga esse vídeo aí, tá bom? Faz o teu pedido de oração aqui nos comentários, que a gente vai estar orando por você, né? Nós vamos estar orando pelo seu pedido ao término da nossa
célula do PIBAB Casa, né? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento que Ele nos permite viver. Então vamos orar, né? Querido Deus, eterno Pai, nós te bendizemos. Obrigado mais uma vez pela vida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de te adorar, pela oportunidade de compartilhar a sua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã que está agora junto comigo nessa live, dando o seu tempo ao Senhor, juntamente com a sua família, separando esse tempo para aprender mais do Senhor, para ouvir sua palavra, para crescer no conhecimento da verdade. Nos inspira, me inspira na transmissão da tua mensagem, Senhor. Me abençoa, lava-nos no teu sangue, perdoa também os nossos pecados, nossas incapacidades, nossas falhas, e nos aperfeiçoa, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua vida, pela tua presença em nós. Abençoa-nos e guarda-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Agora nós vamos cantar alguns hinos ao Senhor. Se você quiser ficar em pé ou sentado, né? Nós estamos aqui na célula online da PIBAB Casa, tá bom? Então vamos adorar o Senhor com bastante fé, declarando essas palavras desse hino e declarando a unidade que nós temos no Senhor, amém? Vamos lá então. Solta o louvor, produção. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus.
Isso aí, querido. Glória a Deus. Bom é louvar a Deus. É muito bom adorar o Senhor. É muito bom cantar louvores. Eu sempre falo assim que o louvor ele é poderoso. O louvor, a música ela nos transforma, ela move o nosso interior, né? O Rodolfo Abrantes, ele diz assim que toda a música ela é adoração, toda música é louvor. E eu achei muito interessante isso, porque é verdade, toda música louva alguma coisa, né? Tem umas músicas que louvam a traição, né? O chifre, tem demais essas músicas, né? tem músicas que louvam a perversidade, a perversão, a corrupção da carne, né? Tem músicas que louvam e exaltam essas coisas, né? E tem músicas que exaltam ao Senhor, que são feitas com o objetivo de exaltar a Deus, né? Então, eu venho incentivar você a ouvir louvores, pôr no teu carro, pôr louvores aí na tua casa, colocar louvores aí. Eu mesmo gosto muito de dormir ouvindo louvores à noite. Eu vou lá e coloco no meu celular alguns hinos calmos, né? Hinos de adoração, hinos que eu gosto de ouvir. E parece que durante a noite eu sinto tanta coisa boa, né? Tanta coisa maravilhosa da parte de Deus. Às vezes acordo para orar, né? Já cheio da presença do Senhor. Então, ouça louvores, ou louvores que exaltem ao nome do Senhor. Amém? Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre os sinais da volta de Cristo, né? E semana passada nós falamos sobre a responsabilidade da igreja em anunciar o Evangelho para que a vinda do Senhor Jesus seja adiantada, né, para que ele venha, né? A palavra do Senhor diz lá que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Então, falei a semana passada sobre a nossa responsabilidade enquanto povo de Deus, enquanto igreja, de propagar a mensagem do evangelho para que nós estejamos adiantando a volta de Jesus, né? E hoje nós vamos falar sobre outros sinais da volta de Cristo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 21. Lucas no capítulo 21, do verso 8 ao verso 9, que diz assim: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas não acreditem neles.
E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não é o fim. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele dá para nós mais alguns sinais que acontecerão no dia em que se aproximar a sua volta, né? Alguns sinais que antecederão, aliás, a sua volta, né? E ele fala aqui no verso 8, e eu quero pensar com você sobre o que ele diz no versículo 8. Ele fala assim que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e afirmando chegou a hora, mas não acreditem neles, né? Primeiro sinal que Jesus fala aqui, um dos primeiros sinais que ele fala aqui nesse texto que nós lemos hoje, é a tentativa de ocupar o lugar de Cristo. Uma das coisas que acontece no fim dos tempos, e tem acontecido, né? Por que tem acontecido? Porque nós estamos vivendo o final dos tempos, queridos. Quando o Senhor Jesus, lá na cruz, disse, está consumado, quando ele disse, está consumado, lá na cruz, quando ele cumpriu ali o seu sacrifício na cruz do Calvário, a partir daquele momento começaram o final dos tempos. O fim começou ali, né? A partir dali, da cruz do Calvário, do está consumado, a partir dali começaram então, a Terra, aliás, está numa contagem regressiva, né? E no fim dos tempos, nesse período de final de eras, do fim dos tempos, né? Esse período que marca a espera da volta de Cristo, porque nós estamos esperando essa volta de Cristo. O pessoal da igreja primitiva ali, a igreja do Atos, espera a igreja de Cristo. Todas as gerações, desde aquele tempo, têm anunciado a volta do Senhor Jesus, têm buscado se preparar para isso e têm pregado a volta do Senhor Jesus. E esses eventos têm envolvido a história da humanidade, né? Muito mais agora, cada vez mais, quanto mais tempo se passa, mais essas coisas vão se tornando acentuadas, né? Vão se acentuando mais esses sinais. Então, a primeira coisa que Jesus fala aí no verso 8 é que muitos virão no nome dele, dizendo ser ele, tentando ocupar o lugar dele, tentando tomar o lugar de Cristo, a glória de Cristo, né? E eu penso em 3 formas de tentarem usurpar o lugar de Jesus, né? Eu pensei aqui em 3 maneiras. A primeira maneira é a maneira que pessoas tentam ocupar o lugar de Cristo, se dizendo Cristo. Isso aí é bizarro, né? É bizarro. Tem muitas pessoas que buscam aí ser, dizem, aliás, que são o próprio Jesus. Todos nós conhecemos aqui no Brasil o Henri Cristo. É um cara que ele diz que é Cristo, que é Jesus. E tem também outros aí nos States, aí nos estrangeiros, lá nos Estados Unidos, que diz que é Cristo também. Tem um mexicano que diz que é Cristo, que é Jesus, né? E ao longo desse tempo, né, desses mais de 2000 anos de igreja, surgiram muitas pessoas dizendo ser o Cristo, né? Dizendo serem Jesus, né? Então, essa forma, essa manifestação dessa usurpação, essa aí é muito simples de nós percebermos. Você logo percebe, se um cara aparece dizendo que é Jesus, você já logo fala, lógico que não é, né? Jesus falou, Jesus já nos preveniu acerca disso, né?
Mas tem formas mais sutis de usurpação da pessoa de Cristo, de usurpação do lugar de Cristo. Existem formas mais sutis e, portanto, menos perceptíveis. E essas aí eu quero falar aqui também. E essas nós temos que tomar cuidado. Eu tenho certeza que você não vai seguir aí qualquer nenhum maluco que diz que é Jesus, né? Mesmo que ele venha fazendo sinais, porque eles vêm fazendo sinais, milagres, eles vêm fazendo aí prodígios, coisas sobrenaturais, se dizendo ser Jesus. Mas Jesus já nos alertou que isso são espíritos enganadores. Mas existe uma forma sutil, existem aquelas formas sutis, como eu disse, de tentar roubar o lugar de Cristo, né? E essas coisas são aquelas coisas da vida, aquelas coisas sutis que tomam sem que você perceba o lugar de Jesus. Às vezes, o que toma o lugar de Jesus na nossa vida é uma própria pessoa, né? Uma paixão, às vezes um namoro fora da vontade de Deus, que você sabe que Deus não quer, você sabe que vai te afastar do Senhor, você sabe que vai te afastar dos propósitos de Deus, mas e o Espírito Santo está dizendo para você, ele está o tempo todo tentando te convencer, e mesmo assim você cai nessa situação, mesmo assim você permanece errando nesse sentido. Então, outra coisa bens materiais, uma busca desenfreada por sucesso. Quando você, lá no seu emprego, você abre mão dos valores cristãos que você recebe todo domingo na igreja, você abre mão disso, porque senão você não vai receber aquele dinheiro, não vai fazer aquela venda. De certa forma você está traindo, negando a Jesus. Você está colocando coisas no lugar de Jesus. Você está ocupando aquele lugar que é do Senhor Jesus na tua vida com outras coisas, né? Então, uma proposta financeira, um emprego onde você é obrigado a ferir os princípios cristãos, os princípios que você sabe que agradam a Deus. Então, tudo isso, querido irmão e querida irmã, são coisas que tentam ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Então, além dos homens que vêm dizendo que são Cristo, que isso é facinho da gente perceber e pular fora, né? Que nem o pessoal do interior fala, né? De São Paulo, sartar de banda. Tem aquelas coisas que são sutis. E são essas coisas sutis que fazem diferença na nossa vida. Escolhas que nós fazemos que tiram Deus da jogada, que tiram Jesus Cristo da jogada, né? Então, você quer ver outra coisa? Quando você deixa de ir no culto, você deixa de buscar o Senhor, de estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, por conta de uma novela, por conta de uma programação de televisão, né? Por conta de tantas outras coisas supérfluas que você troca a presença de Deus para estar, uma vida sem compromisso, né? Então tudo isso são coisas que nós podemos dizer querem roubar o lugar de Deus na sua vida. Eu falei de coisas aqui muito simples, talvez práticas da vida, até superficiais, simplistas demais. Mas tem outras sutilidades que nós muitas vezes desprezamos, né, na nossa vida, que roubam o lugar de Deus, né? Então, cuidado, muito cuidado com isso, né? Ninguém vai colocar uma fita métrica em você e ficar te medindo para ver o tanto que você dá lugar para Cristo, o tanto que você honra Jesus Cristo, o tanto que você tem sido fiel a Ele. Ninguém tem esse poder de fazer isso, ninguém vai te julgar, mas o teu próprio juiz é você mesmo nessa terra, né?
A Bíblia diz assim que nós temos que julgar a nós mesmos para que nós não sejamos julgados depois, né? Então, analisa, é você que tem que analisar a tua vida, você que tem que ver quais são aquelas coisas que têm roubado o lugar de Deus na tua vida. Outra coisa que busca apagar a Cristo, né? Apagar a imagem de Cristo, apagar o lugar, tomar o lugar de Cristo. São aquelas religiões ou pregações ou esforços que você faz para ser salvo sem Cristo. Então, se você busca agradar a Deus, busca a salvação, mas sem a graça de Cristo, lá em Efésios diz que pela graça vocês são salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a fé, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Mas tem muitas religiões aí que estão propondo, né, salvação por meio de obras, de boas ações, por meio de caridades, né? Eu digo uma coisa para você, as boas obras, elas não são para a tua salvação, mas as boas obras, elas são fruto de uma pessoa que é salva e que conhece a Deus. Amém? Essa é uma verdade muito importante que nós devemos crer, que nós devemos viver. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Qualquer coisa que promete para você salvação e perdão de pecados, sem a cruz de Cristo, cai fora, meu irmão. Cai fora porque é mentira. Só Jesus. Então não deixe nada tomar o lugar de Jesus na tua vida, tá bom? Falsos ensinos de que, dependendo da forma que você aí adora a Deus, ora, a forma que você vai ser salvo. Não, é pela fé em Jesus. Amém? É pela fé no Senhor Jesus. Não é pelas suas boas obras, por nada disso. É pela fé. Mas quem crê em Jesus verdadeiramente, quem crê em Jesus vai praticar as boas obras. Então não tem como escapar. Não vou fazer boas obras, não vou ajudar ninguém, não vou ser uma pessoa generosa, porque também não precisa, eu já sou salvo, né? Tudo bem, mas a fé em Jesus Cristo, ela é manifesta por boas obras, por boas ações, pela manifestação da caridade, não para salvação, mas porque você é um cidadão do céu, então você é generoso, é amoroso e é abençoador. Amém? Espero que você tenha dito aí na sua casa amém, tá bom? É o costume de pregar na igreja, né? A gente fala amém, o pessoal, amém, pastor, aleluia. Outro sinal que Jesus fala nesse texto aqui são as rebeliões. As pessoas que querem viver da sua própria maneira, sem respeito a ninguém, sem honrar ninguém, sem obedecer, sem prestar contas para seu ninguém. Você já viu aquela pessoa que diz assim, ninguém paga as minhas contas, então não devo nada para ninguém. Querida, a palavra de Deus não nos ensina isso, ela nos fala que nós temos que honrar as nossas autoridades, nós temos que honrar os nossos pais. E o castigo pela desonra, pela rebeldia, né, é a morte. A pessoa rebelde, ela é amaldiçoada com uma vida curta, porque ela é rebelde. A Bíblia diz assim, que se você obedecer aos vossos pais, as vossas autoridades que Deus colocou na tua vida, a sua vida vai se prolongar sobre a terra. E eu acredito que o contrário aconteça. A desonra traz a morte, né? Então, o fim dos tempos é marcado muito forte. O fim dos tempos é marcado muito fortemente por esse espírito de desonra, esse espírito de rebeldia,
na vida das pessoas, esse desejo de desobedecer, de desonrar, essa onda de desonra e de rebeldia que nasce no coração das pessoas, e elas não conseguem respeitar ninguém, não valorizam ninguém, desonram seus próprios pais e acabam vivendo uma cultura de morte na sua própria vida, né? Tá traindo para sua vida a morte. Então, rebeliões. E por último, guerras. O fim dos tempos é marcado por muitas guerras. Guerras, quando você fala em guerras, a gente só pensa em míssil, em tiroteio, em metralhadora. Mas a guerra é esse sentimento, esse espírito beligerante. Você está entendendo? Não é somente que vai acontecer guerra lá não sei aonde, que o Brasil vai entrar numa guerra. Não é isso, mas é uma inclinação de espírito, de alma, à beligerância, ao conflito, à briga, à guerra, à divisão, né, a disputa violenta pelo poder, pelo domínio, por dominar as pessoas, Então nós vemos isso fortemente nesses dias, nesses tempos, essa ganância por ter razão, essa gana por dominar tudo, por esmagar tudo, por não ser assim democrático, vamos dizer assim, por não respeitar a opinião das pessoas, por não respeitar as pessoas, as suas escolhas, as suas decisões. E esse tempo é marcado por esse sentimento de contenda, de guerra, de imposição. E eu penso assim que, como sou um pastor batista, porque eu me converti numa igreja batista, fui batizado numa igreja batista, mas porque eu acredito nos princípios também da nossa denominação. E a igreja batista, ela ensina a liberdade de consciência, que toda pessoa é livre para fazer as suas escolhas. Ninguém pode ser obrigado a nada, ninguém pode ser persuadido, forçado a nada. As pessoas são livres na sua consciência para tomar suas decisões, para fazer as suas escolhas, e também está ciente das consequências das suas escolhas. Mas todos são livres. E esse tempo que Jesus fala, do fim, ele é marcado por esse sentimento de imposição, de guerra, de poder, de domínio, pessoas querendo dominar outras, pessoas querendo esmagar outras, pessoas querendo mandar em outras, pessoas querendo pisar em outras pessoas. São sinais do fim dos tempos. Será que nós não estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo isso com muita propriedade. Nós estamos vivendo esses tempos onde há esse sentimento de guerra. Você tem medo de falar a sua opinião. Hoje nós temos medo de falar o que nós pensamos, porque alguém pode se irritar, alguém pode se sentir extremamente ofendido por ouvir a sua opinião. Então nós somos marcados por esse sentimento. Então, só para recapitular, primeiro sinal que Jesus fala, primeiro sinal que nós estamos estudando hoje aqui, no verso 8 e 9 de Lucas 21. Então Jesus ele fala para nós que no fim dos tempos haverá essa tentativa de apagar Jesus, essa tentativa de tirar Jesus do lugar que pertence somente a ele e colocar outras pessoas, outras figuras, e colocar também coisas que vão ocupando o lugar de Cristo, os ensinos dele, a pessoa de Cristo na tua vida, e também religiões também que se levantam para tentar ensinar para você que existe outros caminhos, que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, não creia nisso, não é bíblico.
Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, vamos ler lá? Quero ler para você aqui. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, diz assim, ó: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não realizamos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que vivem na prática do mal. Então, querido, não é verdade esse pensamento de que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade, não é bíblico. Tem muitas religiões que querem apagar a figura de Jesus, diminuir Jesus, colocar Jesus embaixo de alguém, de outra pessoa, tentar te ensinar que você vai ser salvo pelas obras que você faz. Se você for uma pessoa muito boa, muito agradável, você vai ser salva. Não, é somente por Jesus, entregando sua vida a Cristo, crendo no sacrifício dele na cruz, vivendo debaixo dessa graça. E claro que vivendo assim, crendo em Jesus, nós vamos também praticar as obras que Jesus nos ensina a praticar. Amém? E aí, nós aprendemos também que outro sinal dos fins dos tempos que nós estudamos nesse texto são as rebeliões, o coração rebelde, o desejo ou a antipatia à autoridade. Nós estamos numa sociedade que tem muita dificuldade com questão de autoridade, porque as estruturas familiares elas estão todas desfaceladas, porque geralmente quando você olha para uma casa, você geralmente é um lar que não tem o pai ali presente, ou que a figura de autoridade ela está desbotada, um pai que é omisso, um pai que não toma as decisões, que não assume a sua família de verdade, um pai que não protege, um pai que não sustenta, um pai que não dá os recursos físicos e emocionais que a sua família precisa. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que essa figura, as figuras de autoridade, elas estão todas rachadas, todas quebradas, e aí isso se reflete com certeza na nossa estrutura social, porque onde não há autoridade, geralmente uma casa que é a mãe que tem que fazer tudo, é a mãe que tem que trabalhar, é a mãe que tem que sustentar os filhos, e geralmente essa mãe não vai estar em casa, e esse pai, ninguém sabe onde está. E aí o que acontece? Essa criança não tem referência nenhuma de autoridade. As referências que ela tem, às vezes é o professor na escola, às vezes é o amigo na rua. Então, é uma sociedade totalmente empobrecida dos referenciais de autoridade. Então, quando essa criança ela vai crescendo, vira um jovem, uma moça, um rapaz que não teve nenhuma referência de autoridade na sua vida, quando ela se depara com tudo isso, já com o coração revoltoso, porque não teve a sua necessidade suprida, emocional, já com tantas revoltas dentro do seu coração, chegam lá na escola, chegam lá no trabalho, e quando se deparam com a figura de autoridade, elas não respondem de uma forma positiva. São violentas, não se submetem, não se sujeitam, afrontam mesmo todas as figuras de autoridade da sua vida. E isso vai totalmente contrário aos princípios do Senhor, aos princípios de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que elas
afrontam a polícia, afrontam os pais, afrontam os pastores. São pessoas que elas são insubmissas na igreja, elas não conseguem receber uma palavra de direcionamento de um pastor, porque nunca foi liderada, nunca aprendeu a lidar com figuras de autoridade. Então, o que marca o fim dos tempos é esse espírito de rebelião, essa inclinação da alma para a rebelião. E por último, é uma inclinação à beligerância, ao conflito, à guerra, à tentativa de dominar, de impor pelo poder, pelas suas opiniões. Esses são os sinais que marcam o fim dos tempos. Alguns sinais, semana que vem nós vamos estudar outros, mas esses são alguns sinais que marcam o fim dos tempos. E como que nós, povo de Deus, devemos nos portar diante dessa verdade, diante desse aviso que o Senhor Jesus nos deu pela sua palavra a respeito dessas coisas que aconteceriam no fim dos tempos? É muito simples. Nós precisamos, em primeiro lugar, identificar na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar na nossa vida onde que tudo isso que nós falamos nessa noite, onde que tudo isso tem acontecido na nossa vida. Identificar na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, se nós estamos de alguma forma permitindo que coisas na nossa vida tomem o lugar de Jesus. Se nós estamos permitindo que dentro do nosso coração, de alguma forma nós estejamos pensando que a nossa própria justiça vai nos salvar. Se na nossa vida há alguns traços de rebelião, alguns traços de insubmissão, alguns traços de dura cerviz, né? A dura cerviz, a Bíblia diz que tem pessoas que têm a dura cerviz, né? A cervical dura, as costas duras. A cervical é o osso, né, da coluna, né? A Bíblia diz que tem pessoas que têm a cerviz dura, elas não se envergam, elas não se curvam, são orgulhosas. Temos que ver aonde que o diabo tem trabalhado isso na nossa vida, a rebelião. Temos que nos analisar, nos julgarmos, né? Onde que eu tenho sido rebelde ao Senhor, às autoridades, as autoridades que Deus estabeleceu sobre a minha vida, onde que eu tenho sido rebelde. E por último, a beligerância, o espírito de guerra, de conflito, o querer dominar. Onde que isso tem estado atuando, ou se isso tem atuado na minha vida de alguma forma. Porque nós estamos vivendo debaixo desse tempo. Nós estamos sujeitos a essa cultura. Então, o tempo todo nós temos estímulos a viver dessa forma. Então, é por isso que nós temos que sondar o nosso coração. E depois pedir para o Senhor sondar também o mais profundo ainda do nosso coração. E ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Amém, querido? Então, que Deus abençoe você, que essa palavra possa te ajudar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, meu Deus, pelas pessoas que estão conosco, ouvindo, pelos pedidos de orações. Nós também agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor já está respondendo, que o Senhor já está operando e cuidando de cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe você, que você tenha um ótimo resto de semana, guardado, amparado pelo Senhor. E vamos que vamos, firme e forte, confiando naquele que supre todas as nossas necessidades. Amém? Fica com Deus. Até mais. Compartilha essa live, querido. Compartilha aí essa live, para que outras pessoas sejam abençoadas. Tchau, tchau.